bem-vindos! Vamos fazer hoje essa bolsa infantil, que também serve como uma bolsa feminina. Se você fizer com tecido feminino, nós vamos montar essa peça hoje, que é um molde, um projeto para membros, seja nosso membro assinante. E essa é uma bolsa bebê, ursinho, mas ela também pode ser uma bolsa feminina, que ela fica super bacana. Estão vendo? É uma bolsa de ombro. Ela tem bolsos internos, como eu mostrei pra vocês. E tem esse bolso aqui, ó, na frente, que é um super bolso maravilhoso pra gente levar os itens aí todos os dias. Então, vamos confeccionar essa peça comigo no projeto para membros. E seja assinante também para usufruir do conteúdo. Se você quiser ser assinante, as informações estão aqui no box de descrição para você ter todas as informações sobre como ser membro aqui no canal. Vamos produzir essa peça comigo? Bora lá! Eu sou Maria Cordeiro e venho fazer essa produção de hoje com você. Seja muito bem-vindo. Você já viu a peça que a gente vai fazer hoje e vamos começar pela parte da frente dessa peça. Eu já tenho aqui exatamente moldes iguais que vão servir para fazer o bolso desse material, que é o bolsinho da frente. E eles têm cortes exatamente iguais, não só para a parte aonde tem a estrutura da frente, e eu tô usando tecidos exatamente iguais para combinar com o tecido que eu tô trabalhando. E na parte da frente a gente sempre coloca o tecido, uma estrutura e também a manta. E no forro eu coloco somente o tecido nessa peça. Então todas as partes externas dessa confecção de hoje vai ter o tecido, a manta e também um estruturador. Sendo que a ordem é um tecido, um estruturador e uma manta para que ela fique bem esticadinha e lisinha. Você pode colar ou não, se você quiser, usando a cola Spray 65. Eu uso da West Press, mas você pode usar qualquer cola em spray que seja uma cola de qualidade para não estragar a sua máquina. Lembrando que eu deixo as informações sobre o tempo de secagem, como você utilizar a cola de Spray 65 na apostila, e essa é uma aula para membros. Seja nosso assinante, participe, e por R$ 7,99 mensais você tem o conteúdo do mês que você assina. Ou se você quiser o completo, também temos essa opção, que você vai ter todos os nossos projetos aí na sua mão. Vamos lá! Todas as informações então estão aqui na descrição do vídeo e você vai poder fazer aí a sua assinatura se você desejar. Então, vamos trabalhar nessa peça. Vou começar montando a parte de baixo. Eu vou colocar a frente e o verso juntos, ok? Certo? Eu vou passar uma costurinha de segurança só para segurar essas duas partes. E aí aqui eu já tenho a parte externa com a parte interna. A costurinha de segurança é sempre bem na pontinha para ele não sair aparecendo depois, certo? Então vamos lá. Depois de ter feito isso, olha, a gente vai colocar a lateral. Vamos lá. Com a lateral, eu tenho o tecido externo, o estruturador e a manta, e também o tecido interno.
E aí, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, ó, frente com frente da onde tem a parte do estruturador, ok? E aqui, ó, eu vou fazer a mesma coisa. Olhem só, tá vendo? Eu vou alfinetar ele aqui, ó, em toda a volta da base, tá? E já mostro pra vocês como que vai ficar ele alfinetado. Lembrando que aqui, ó, é a parte de trás e a parte da frente, né? O forro e a parte externa. Vamos lá. Olhem só. O que acontece? A gente colocou em volta o alfinete pra fixar essa lateralzinha que a gente vai fazer. Que essa é a lateral que dá profundidade ao material, né? Do bolso. Que é esse é o painel. Então, eu vou passar uma costura aqui na lateral, todinha, ok? E o que eu vou fazer? Depois eu vou virar ele pra encaixar no painel principal da minha bolsa. Então, eu vou primeiro passar uma costura e depois eu vou fazer um acabamento aqui em cima com um debrum do próprio material, só pra ficar bem acabado, ok? Então, vamos fazer isso primeiro. Então, olhem só, já costurei, ok? A frente com frente e aqui também, frente com frente. E aí, eles vão se encontrar aqui, ó. Quando você vira ele, certo? Olhem só como é que vai ficar, ok? O que eu vou fazer? Eu vou passar uma costurinha de segurança para fixar essa parte de dentro com a parte de fora. Então, a costurinha de segurança, ela é bem na pontinha. Vejam só como é que ficou, ó, dentro, sem precisar colocar viés, e fora como que ele ficou também sem precisar colocar viés em nada, tá? O que eu preciso fazer? Agora eu vou vir aqui e vou fazer um acabamento nessa borda, que é um debrum retinho, só pra deixar ele bem acabado. Vamos lá. Para dar uma dinâmica, eu coloquei ao inverso aqui o material. Vamos colocar ele aqui. Olhem só como é que ele fica. A dinâmica dele fica diferente da dinâmica do desenho, né? Ele fica com uma expressão, com acabamento mesmo, ó. Dentro, quer dizer, aqui é fora, né? Quer dizer, e aqui na parte de dentro. Olha que dinâmica linda que ele fica no acabamento. O que acontece? Eu preciso colocar, para fechar, o velcro. Essa parte grossa do velcro, ela vai vir aqui, ó, nesse material, porque a tampa, ela vai fechar assim, tá? Então, eu vou colocar ele na posição, tá? Da marcação que eu fiz lá com vocês,
já deixei no molde essa marcação de como vai ficar na tampa e no painel. E vou fazer a aplicação desse material para que eu possa finalizar. Aqui nessa parte não vejo nenhum problema de... essa parte não tem nenhum problema de costurar assim e ficar aparecendo atrás. Mas na tampa a gente não vai fazer assim, tá? A gente vai colocar antes de fechar o material. Vamos fazer a aplicação desse velcro aqui. E não esqueçam que vai estar no molde a posição certinha para você poder usufruir e colocar o seu aí. Vamos lá. Vendo? Já coloquei aqui a parte mais áspera, né? Vou deixar de lado. E agora eu vou aplicar bem na pontinha da tampa. Eu vou aplicar ele bem aqui, ok? É bem na pontinha mesmo. Por que isso? Para que ela não fique com a aba levantando. Vamos lá. Já tá colocado. Agora eu vou colocar a frente do tecido com frente do tecido, certo? Que eu estou fazendo aqui a minha aba de fechamento. Vou colocar aqui um alfinete, outro aqui e um aqui embaixo, para ele não correr, certo? Olhem só. O que a gente vai fazer? Eu vou deixar um pedacinho aqui aberto pra gente poder virar. Então, eu vou costurar um pedaço e vou deixar esse meio aqui aberto. Então, eu vou marcar aqui, ó, exatamente aonde vai ficar aberto, para que a gente tenha noção de como vai ficar, tá? E vamos passar uma costurinha em toda a volta. Bolso, eu sempre deixo 1 centímetro aqui a mais do corte, para quando virar ele ficar uma abinha assim, ó, para poder facilitar, tá? Porque isso ajuda muito quando você vira e ele não fica com a ponta muito estreita para você costurar. Aqui eu vou cortar sem pegar na costura, tá? Porque se eu corto essa parte aqui, ele fica com o acabamento perfeito. Então, ó, sem pegar na área da costura, você tira o máximo que você puder daqui. Ó, aqui também, mesma coisa, tá? Não esqueçam disso. Ó, mesma coisa aqui. Aí, o que a gente vai fazer? Aqui eu vou tirar e vou virar. Vamos lá. Aqui, ó, ficou abertinho. A gente coloca pra dentro, tá? Coloca aqui, ó, pra dentro, certo? E aí, você vai colocar um clipe pra você poder costurar esse material, tá? Certo? Então, vamos já aplicar ele. Olhem só. Eu vou passar uma costura aqui, ó, nessa parte curva, certo? E essa parte aqui eu vou deixar pra poder aplicar no painel principal. Vamos lá. Ok? E aí, ó, essa parte aqui vai encontrar com essa daqui, certo? Vão se encontrar assim, tá? Eu venho com um painel na parte arredondada. Esse aqui é o painel principal dessa minha bolsa. Aqui é a parte arredondada dele, que é a base. Eu vou aplicar esse bolso na base. Como que eu faço? Eu vou pegar essa pontinha aqui, vou dobrar uma gotinha pra dentro, ok?
e vou prender ele com um alfinete. Só que você só vai conseguir fazer isso aqui, ó, como se você estivesse enfiando o alfinete assim, ó. Ó, tá vendo? Você só vai conseguir prender ele dessa forma. Eu vou fazer a mesma coisa do lado de cá. Ó, porque se você tentar fazer assim, você vai só pegar ele, não pega a parte de baixo, senão você vai entortar seu alfinete todinho. Ó, tá vendo? O que que acontece? Lembrem que a gente tem um posicionamento certinho para colocar ele, certo? Não esqueçam disso. Ele tem que ficar na mesma posição certinha. E aí você vai virando ele para baixo. Ó, só a pontinha que a gente costurou que tem que ser virada para baixo, tá? E vai colocando o alfinetinho nele, ó. Aqui. Olhem só como é que ele vai ficar, tá? Você vai passar uma costurinha aqui, tá vendo? A posição dele de um lado e a posição dele do outro tem que ser exatamente igual. E aqui em cima, a gente vai aplicar ele aqui, ó. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai virar, tá vendo? Ele tá nessa linha aqui, tem um posicionamento certo pra você aplicar. Ok? Você vai colocar o alfinete, certo? Para poder ficar certinho na costura. Lembrando que, ó, ele tá errado. Certo? A gente tem que entender que ele vai fazer esse movimento aqui para baixo, tá? Viram? Ok. Então, eu vou prender ele primeiro. Primeiro, eu vou prender essa parte do bolso. Olha, a gente já colocou aqui, já tudo certo, tá aplicado, ó, o bolso como é que tá vendo? Agora, a gente vai vir aqui onde a gente tá, a gente vai vir pra dentro, uma gotinha pra fazer volume nele. Então, ó, você vai empurrando ele um pouquinho só pra dentro. Olhem só como que fica. Estão vendo? E esse painel que a gente corta é o mesmo desse daqui de baixo. Ó, são os mesmos painéis. Estão vendo? Ok? Vendo? E aí, o que que acontece? Essa parte já está pronta. Eu vou vir aqui no centro e já vou colocar a minha etiqueta.
Ok? Vamos lá. Ok? E aí, essa parte que é o painel já está prontíssima. Nós vamos fazer a parte interna, que seria, no caso, a aplicação do material, que é o bolso de dentro. Eu vou botar primeiro os bolsos dos painéis internos, para depois a gente continuar finalizando aqui por fora. Então, essa parte aqui tá praticamente feita, certo? A gente já pode finalizar com zíper também, ok? A gente vai finalizar com zíper. Eu tenho duas ponteiras aqui para esse zíper. Eu tô trabalhando com um zíper de metal, ok? O zíper de metal, ele é um pouquinho mais chato de trabalhar, porque aqui, ó, tem que ter muito cuidado. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a aplicação dele aqui no meu material. São as ponteiras, certo? Vamos lá. Ó, eu vou finalizar ele aqui. E aí eu viro pro lado de cá, ó, dobrando a pontinha e colocando aqui, ó. Eu pulo aonde tem essa parte de metal para não quebrar minha agulha, certo? Eu dou uma puladinha. E ó, eu vou fazer a mesma coisa aqui nessa parte onde é a finalização, tá? Então eu junto ela, tá? E vou fazer a colocação desse material. Depois é só cortar. Olhem só, estão vendo? A gente não corre o risco de ter algum acidente, né? Então, o que eu faço? Eu já vou dobrar ele aqui, ó, ao meio. E vou centralizar ele também, tá? Estão vendo? Então, olhem, essa parte de fechamento do zíper sempre pro lado esquerdo. E ó, vai encontrar aqui o centro com o centro. Ó. Encontrei aqui o centro com o centro e eu venho com essa parte aqui. E aí você vai passar a costura aqui para unir o tecido do forro, ok? Com o tecido externo, lembrando que o dente do zíper tem que estar sempre pro lado externo. Então, quando você for colocar o zíper, você coloca sempre pelo lado externo. E é frente com frente do tecido para que você possa passar uma costura. E aí você vai virar. Vai colocar aqui um alfinete. Você vai passar uma costura aqui para rebater. E depois vai repetir o mesmo processo do lado de cá, colocando o forro e também a parte externa do outro lado do painel para fechar essa parte. Vai sobrar sempre um pedacinho do finalizador do zíper
mas não tem problema porque a gente vai cortar ele no final. É importante que sobre para que você possa fazer um melhor acabamento. E aí a gente não fica preocupada porque a finalização do zíper, né, que é o dente do zíper, ele não vai bater em cima da parte curva onde vai ter o vivo. E você não vai ter dificuldade para fazer o processo de finalizar a peça. Então agora eu vou colocar o outro lado reto aqui, frente do tecido externo, pelo lado do dente do zíper, certo? E você vai colocar também o forro nas costas, sempre a frente do tecido vai acompanhar, tá? Frente com frente. Você passa a costura e depois vai rebater como normalmente a gente faz. É só passar a costura e virar. Olhem, tá vendo? Eu fiz um acabamento em volta, né? Prendendo a parte do externo com o interno, para que eu pudesse ter um melhor acabamento no final. Essa parte eu vou deixar de lado e a gente já vai embarcar para colocar a lateral. E aí na lateral, a gente tem essa peça aqui. A gente tem essa peça aqui, tá vendo? Ela tem uma curva, ela tem duas partes iguais, ó, ela é grandona, certo? E aí eu tenho a parte externa e o forro, ok? Mas antes de usar essa parte do forro, eu vou fazer a colocação na lateral, nessa parte lateral aqui, da alça da minha peça, antes de colocar o vivo em toda a volta. E aí, primeiro eu vou montar esse material da alça. Vamos lá. Agora eu tenho duas tiras para fazer a parte lateral. Eu vou dobrar ela assim, ó. Tem que ser exatamente igual, dobra a pontinha aqui para você não ter que precisar virar. E vamos passar uma costurinha para fixar, tá? Vamos fazer isso dos dois lados.
Então, olhem, vamos passar uma costura pra fixar. Aqui, ó. Você vai colocar aqui no meio, tá vendo? E vem com outra parte aqui por cima, tá? Por isso que eu fiz comprido ele, pra a dinâmica ficar certinha. Eu venho aqui na lateral, bem no meio, tá? E vou prender ele. Olhem só como é que fica aqui na lateral, estão vendo? Vou costurar aqui do outro lado. Tá vendo? Agora, eu vou colocar o forro aqui atrás, ó. E vou fixar ele pra colocar o vivo, certo? Já com essa parte prontinha, tudo ok, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a colocação do vivo, tá? Em toda a lateral. Eu vou trocar o meu calcador para um calcador de vivo e já mostro pra vocês como que faz. E aí, já com o vivo aqui na mão, eu vou colocar um vivo plástico. Ele tem uma parte altinha, que é tipo uma bolinha, e uma parte retinha, que é a parte que vai ficar pra fora. Vou começar aqui pelos meios, que já estão marcados, e eu preciso colocar um pedacinho de tecido só pra finalizar essa peça. Então, eu dobro o tecido nas pontinhas pra fazer um melhor acabamento. E aí, eu vou fazer a colocação, ó, do vivo aqui no meio, sendo que a parte retinha fica voltada pra fora do meu tecido. Ó, aqui no finalzinho vai sobrar um pedacinho, que é pra te facilitar fechar esse acabamento. Você corta, tá? Ele vai ficar assim, ó. Tá vendo? E aí ele ficou todo por igual, certinho. Tá vendo? Olhem como é que ele fica. Ele fica todo por igual, certinho, com acabamento lindo. Você vai tirando toda a linha que sobrar pra te facilitar, certo? Agora a gente vai colocar o bolso, tá? Só pra gente poder encaixar uma peça na outra. Vamos lá.
para os bolsos, eu tenho aqui dois pedaços de tela. Vou pegar um pedaço de tecido do composê e vou passar aqui na borda, em uma das bordas, tá? Olhem só. Você pode fazer ele bem fininho, tá vendo? E fazer ele mais grossinho, tá vendo? Eu fiz duas opções para que vocês pudessem ver aqui na borda. E aí a gente vai colocar na parte de dentro, bem encaixadinho, tá? Lembrando que ele precisa ficar na posição certa. Vai sobrar um pouquinho para os lados. Então, o que que você faz? O que sobrar, você corta, tá? Atenção ao posicionamento para ele não ficar torto, tá? O que sobrar tiver torto, não tem problema para fora. Mas aqui, ó, ele tem que estar certinho a posição, certo? Não esqueçam disso. Coloquei o bolso aqui. Vou colocar do lado de cá também. Vamos prender aqui nas laterais. Olha, essa lateral aqui curva, eu vou encaixar com o meio do zíper. Tá vendo? Ok? E a outra lateral curva. Eu encaixo no outro meio do zíper. Aqui, ó. Tá? Então, quando a gente prende toda a parte em volta desse material, é importante saber que a gente tem que começar aqui por essa lateral aqui em cima. Estão vendo? Nessa lateral aqui, aquela parte curvada vai ficar na parte junto com o zíper. E aí você vai colocar ela aqui, ó, em toda a parte de baixo, estão vendo? Na base, até o outro lado. Então o molde, ele tá certinho pro tamanho que a gente tá trabalhando aqui, certo? E a gente vai começar a costurar pela parte de baixo. A gente sempre começa costurando assim pela parte de baixo, para poder facilitar o andamento da sua costura. Depois que você terminar de fazer a costura em toda a volta, aí sim a gente vai colocar um viés ou um debrum em toda a volta. Vamos lá, vamos fazer a aplicação e não esquecendo que a parte curva da lateral, ela vai estar sempre para a parte onde tem o zíper.
Então a lateral na parte curva vai estar de encontro com o zíper da parte do painel da frente das costas. E aí a gente começa aqui por baixo. Olhem só. Eu vou encaixar ele aqui na posição do meu calcador. E aí a gente vai começar a costurar ele em toda a volta, ok? Para poder fazer a aplicação primeiro desse material. Vamos lá. Vejam só como que fica, tá vendo? Em toda a volta, ó, na lateral, aqui embaixo, ó, como que ela fica. A gente sempre passa a tesoura para tirar os excessos que ficam aqui, para facilitar depois na hora de fazer a colocação do viés ou do debrum, ok? Então a primeira coisa que a gente faz... Olhem só, você vai dar uma limpeza em toda a volta. Se você estiver trabalhando com um zíper igual o meu, que é o zíper de metal, não esquece de abrir ele. Eu tive que desmanchar um pedacinho, costurar novamente, porque o zíper de metal ele não abre por dentro. Não adianta. Então tem que deixar essa boca aqui do zíper aberta. Eu vou virar só para conferir se ela tá toda costurada direitinho. Depois eu volto com ela. Então, olhem só. Agora a gente vai colocar o viés só para fazer esse acabamento aqui. E ela já tá praticamente pronta. Só vou precisar montar a alça, que é o esquema de sempre. Mas ela vai estar praticamente pronta. Eu vou dar uma passadinha nela. Vou primeiro passar o viés e vou passar ela para que ela fique bem bacana para fazer o acabamento. Vamos lá. Com um pedaço do tecido, a gente vai fazer o acabamento. É sempre igual, o acabamento eu faço com ele sempre aberto. Então eu dobro esse tecido assim, ó, na diagonal, nessa posição para ele ficar assim com o acabamento final perfeito. Eu vou colocar ele aqui, ó, bem no centro da base e vou rodear em toda a volta para fazer a aplicação. E depois eu viro. Primeiro vamos fazer essa costura e depois vamos seguir em frente virando. E eu já mostro para vocês como que vai ficar. Vamos lá! Olhem só, tá costurado. A gente vai virando assim pra fora, ó. Todo ele pra fora, tá? Pra gente poder arrumar. Tá? Passou em toda a volta aonde precisava fazer o acabamento. Certo? Ó. O que a gente vai fazer agora? Prestem bem atenção. A gente tem essa parte aqui, assim, né? Eu tenho que virar uma vez, vou virar mais uma vez pra dentro. Aqui, tá vendo? Ó, virei uma, coloquei pra dentro o tecido, né? Tá vendo? E aqui, ó, eu viro mais uma. E aí, prendo.
Vou fazer isso em toda a volta, virando uma e depois mais uma. Coloquem aí o clipe para facilitar a vida de vocês, o clipe, o binder, o que você quiser. Eu tenho ele de vários tamanhos porque é justamente para me facilitar na costura, que tem costuras muito grossas. Então o binder pequeno não dá certo, tá? Não esqueçam disso. Olhem só como que fica nas laterais. Não esqueçam de tirar as linhas para ficar perfeito, certo? Tirem todas as linhas. E aí, olha o que a gente vai fazer. O binder, no caso, o meu aqui eu tô usando de vários tamanhos, então ele prende bem o meu material, tá? Ó, eu tenho um gigantão, tenho clips e tenho dos pequenininhos, bem pequenininhos, são mais difíceis de usar quando o material é mais grossinho. Mas não tem problema. O que a gente vai fazer? A gente vai costurar desse lado agora, certo? Eu vou posicionar ele aqui, ó, certo? Vou posicionar ele aqui no lado que eu tenho que costurar e vou passando uma costura devagar para você não costurar no lugar errado. Olhem só como é que fica, tá vendo? O acabamento dele, como que fica lindo, tá vendo? Então agora aqui a gente já terminou, ele tem um bolso do lado de cá, essa é a parte de dentro. Tem um bolso do lado de cá, tem dois bolsos, certo? E a gente vai virar ele pra finalizar, vamos lá. Então, eu usei uma manta R2 de 200 gramas. Minha máquina suporta costurar, mas você pode usar uma manta R2 de 100 gramas. Eu botei de 200 gramas porque eu queria uma manta bem grossa para uma bolsa bem grossa e é difícil de virar. É dura de virar. Se você for fazer com sintético, você vai perceber que é dura de virar. Tem que ter paciência. Tem que ter muita paciência para você poder virar. Tá vendo? Olha, já terminamos, né? Viramos ela. Agora a gente precisa fazer, ó. Aqui tá tudo certinho. A gente precisa fazer agora a parte da alça. E na parte da alça eu tenho um tecido cinza liso, tá? E tem uma alça de nylon. Como sempre, a gente vai encapar essa alça, certo? Pra ficar bacana. E aí eu coloco o tecido com a alça bem no cantinho e vou passar uma costura em toda a extensão dele. Vamos lá.
Olhem só, vou botar aqui, ó, na lateral e aqui na outra lateral, ok? Olhem só, que lindo que fica, tá vendo? Ok? Na lateral aqui, agora é só passar essa peça e tá pronta pra usar. Olhem que fofura, que graça. Tem o bolso aqui na frente, ó, para colocar fralda e lenço umedecido para facilitar. E tem os bolsos dentro, na parte de dentro, ó, como que fica. Viram? Um bolsinho aqui e um bolsinho do lado de cá. É isso, espero que vocês tenham gostado. Seja membro, assinante aqui no canal. E vamos fazer conteúdo maravilhoso para vocês. Assistam os próximos vídeos que vai ter muita coisa legal. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!